Olá pessoal, me chamo Raimundo Silva, estou no canal Carnaúba para falar um pouco dos Casaril e do seu povo que aqui vieram e fundaram essa cidade, chamada de Pedro II. Hoje vamos falar um pouco dos Casaril. A gente vai falar um pouco a respeito do Marco Zero, que é referência da primeira freguesia, chamada Piquezeiro na época, e o que vai as construções surgir em torno da igreja, ou seja, da capela na época. A primeira versão da capela, nós temos aí os irmãos Pereira, fizeram a igreja com a ajuda dos amigos. Naquela época, eles se juntaram em união e fizeram a capela. A primeira versão era de pau a pique. E nesse momento que eles estavam fazendo, imediatamente João Alves Pereira vai e faz o pedido para Portugal, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Agora, por quê? Porque os portugueses, tinham devoção por uma santa chamada Nossa Senhora da Conceição. Daí então começaram a construir em torno da capela a chamada casas. E nessa arquitetura, eles com eles trouxeram da época, aqui começaram a construir as primeiras casas, ou casarios, que hoje é conhecido como casaril ou casarões, que nada mais é do que trazendo essas construções da Europa. Aqui começaram a construir as casas parecidas com as europeias. Então, eles começaram, alguns tijolos, eles trouxeram importado de Portugal para construir as suas casas. Tanto é que a gente adentra em algumas casas dos coronéis, dessas famílias que hoje moram, muitos deles já foram para outra dimensão. Então eles começaram a construir em torno dessas capelas casas rústicas na época. E essas construções hoje é maravilhosa. Tanto é visitado atualmente pelos turistas como referência para a arquitetura de quem estuda arquitetura no Piauí. Então, baseado nessa arquitetura, vai ser referência que o IPHAN, na atualidade, assinou como sendo patrimônio do estado do Piauí e do município. Ou seja, o entorno dessa capela, que hoje é a terceira versão atualmente da igreja, nós temos aí sem poder mais mexer na estrutura da praça e nem dos casarios em torno da praça da Nossa Senhora da Conceição, que é a igreja atual. Então, nesse período vai acontecer o quê? A terceira versão da igreja Nossa Senhora da Conceição. Pois bem, e aí nós vamos ter, ao lado dessas construções, nós vamos termos as casas, que ali tem muita história para ser contada dentro o que ocorreu nesses casaril. Algumas delas vai ter coisas interessantíssimas. Em um próximo vídeo nós poderemos falar a respeito dessas casas, o que aconteceu, realmente aconteceu. Em algumas casas, não são em todas, mas em torno dela tem uma história das famílias que ali estão. A partir de 1940 vai ocorrer outra história até mesmo de violência, de como naquela época não existia energia. Então, a energia foi chegar a partir de 1960, aproximadamente, que começou a chegar a energia. Então, nós aqui
podemos dizer que, ao longo desse processo histórico do município de Pedro II, é relevante para o conhecimento que algumas pessoas não conhecem ainda da nossa história. E aqui nós temos o primeiro grito de independência em Pedro II que aconteceu também naquela época, em 1823. Pedro II alavancou pela independência naquela época em conjunto com o povo de Pedro II, pedindo até a independência de Portugal do Brasil, que muita gente não conhece essa história. Então nós podemos perceber que Pedro II é riquíssimo em sua história e sua gente. Então, a partir desse momento, nós queremos dizer que nesses casarios, mesmo sendo um povo de descendência portuguesas, nós vamos termos aí vários momentos, fatos históricos que aconteceu. Lembrando que, apesar dessa história que vai acontecer, o afastamento dos povos indígenas da nossa região para mais distante, nós tivemos aqui, antes dos irmãos Pereira, nós tivemos aí chamados povos indígenas de várias denominações. Uma delas é os Tabajaras, que aqui estavam situados nessa região, e também a questão da vinda dos irmãos Pereira vai alavancar o processo, todo o processo de colonização, que aqui estão e deixaram sua descendência. Lembrando que essa produção também, com ela veio a criação de gado, cavalo, em toda a região, e produção do fumo, do algodão e do milho. Se você gostou do vídeo, se inscreva, compartilhe, comente. É muito importante, seu comentário é muito importante para nós.